Josué? Não sei. Hã? O povo tem que ler. Tem não, posso. Quem escreveu o livro de Josué? Foi Josué. Eu? Alguns historiadores afirmam que o final do livro, quando relata sobre a morte de Josué, foi escrito pelo sacerdote Eleazar. Amém? Amém. Todo mundo sabe que Josué tinha um outro nome antes de ser Josué? Sim. Qual o nome de Josué antes? Sei, foi. Qual o nome, meu bispo? Eu sempre lembro do senhor. Qual é o nome de Josué antes de ser Josué? Oséias. Oséias. Amém? E o livro de Josué, ele vai relatar para nós sobre a conquista da terra de Canaã. Sobre aquilo que o povo passou para conquistar a terra prometida. Dentro deste livro, nós vamos ter vários exemplos de lealdade, de deslealdade, de desobediência, de falta de fé, de muita fé. Então este é um livro que, para nós que estamos tentando, permanecer nesta caminhada, é um livro que nos fala muito. Porque Josué era que nem eu e você. Josué era assistente de quem? Moisés, pastor. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Josué via o mover de Deus com Moisés. Mas Josué estava sendo preparado para poder ser o líder durante a conquista de Canaã. Aleluia. Amém? Amém. Então, quando puderem, dê uma lida toda no livro. Meditem neste livro. Vai falar muito ao coração da igreja. Amém? Glória a Deus. Vocês atentaram que na parte B, do versículo 1, capítulo 2 de Josué, existe um nome, da Raabe ali. Vou ler novamente. Os dois homens partiram e chegaram à casa de um quê? O que está escrito na sua Bíblia, igreja? Ela era uma prostituta. Qual é o nome dela? Raabe significa ampla, espaçosa, aquela que abre caminho. Certo? Ela exercia uma profissão naquela época. Mas o nome de Raabe significa ampla, espaçosa, aquela que abre caminho. Deus já tinha um propósito na vida daquela mulher improvável. Aquela mulher esquecida que estava ali à margem da sociedade. Então ela tinha um propósito. Assim como eu tenho e assim como cada um aqui tem. Vocês já entenderam o propósito no qual o Senhor chamou vocês? Sim. Quem sabe quem representa aqui nessa terra? Levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós representamos o nosso Jesus. Glória a Deus. Fomos chamados, escolhidos antes de sermos fecundados no ventre da nossa mãe. Amém. Então a gente precisa ter essa convicção de saber quem somos, por qual motivo fomos chamados. E lá no versículo 2 diz assim: a notícia chegou ao rei de Jericó. Que notícia? Quem se atentou aí ao versículo 1? Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe. Ele sabia onde ela morava. Traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Igreja, já se atentaram? Como é que o rei descobriu? Como foi que o rei descobriu? Quem foi que levou para o rei a notícia? Aqui a gente já começa a entender que a fofoca é muito lá atrás, hein? É antigo, não é a fofoca? Rádio corredor funciona, cabelo. Rádio corredor funciona, que é uma beleza. Mas o que me chamou a atenção e me trouxe a reflexão com a minha esposa é o que nós temos levado para as pessoas. Glória a Deus. Temos propagado. O que temos falado? Qual notícia a gente Qual tipo de assunto nós temos levado às pessoas? O nosso falar
Está edificando o nome de Jesus ou está causando desunião? Nós estamos sendo leais aos princípios de Jesus, ao que Ele nos mandou fazer, ou nós estamos sendo desleais? Porque muitas vezes a gente é muito leal aqui dentro da igreja, né? Aqui dentro do prédio, muitas vezes a gente é leal. Mas quando a gente sai e está só nós e Jesus, quando é a hora da gente fazer a diferença, o que nós temos falado? Amém? Antes de ler o versículo 4, eu queria ler uma frase que a gente mandou, né? Se a gente pudesse dar um título a essa ministração de hoje, a gente diria que a lealdade a Deus transforma o passado em propósito e muda destinos. Glória a Deus! Vou falar de novo. A lealdade a Deus transforma o passado em propósito e muda destinos. A partir do versículo 4, eu vou ler. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu assim: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eles eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e escondido debaixo dos feixes de linho que tinham posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Amém? Amém. Raabe ali, naquele momento, pela fé, porque Raabe me ensina a ter fé. Mais pra frente vai falar que ela não conhece o Senhor Deus, mas ela tinha ouvido falar. E ali, ela faz uma aliança com aqueles 2 homens e ela os esconde. Se ela fosse descoberta, igreja, ela poderia ser morta. Ela colocou a vida dela em risco pelo propósito, sem saber que lá na frente, ela teria o nome escrito na galeria dos heróis da fé. Glória a Deus. Amém. Antes que os espiões, a partir do 8, tá, igreja? Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Olha o que ela diz para eles: sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito, e sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis amorreus, Og e Sehom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Glória a Deus! Raabe não conhecia o Senhor. Raabe só tinha ouvido falar das maravilhas que o Senhor tinha feito pelo povo. Mas Raabe me ensina aqui algo que nós precisamos trazer para a nossa vida. Raabe não procurou conhecer ela pessoalmente, o Senhor. Ela creu. Ela creu. E quando a gente crê sem conhecer, qual o nome disso? Fé. Porque lá mais pra frente, né, a gente já está cansado de ouvir falar, né? Hebreus, né, meu irmão? Hebreus fala assim: sem fé É impossível agradar a Deus. Mas Raabe, ninguém apresentou um Deus para ela. Ninguém falou com ela: se converta, irmã, porque essa é a salvação. Não. Raabe ouviu falar e já creu.
colocou a vida dela em perigo para poder defender aqueles dois homens. Como a minha esposa disse, ela podia ser morta. E ela arriscou. E ela via naqueles dois homens, homens de Deus. Por quê? Porque ela vai conversar com eles e fala para eles. Ela abre o coração dela para eles, falando que o povo estava aterrorizado e tudo, e que eles não tinham ânimo para lutar. Então ela já sabia quem eram aqueles homens, o que aqueles homens representavam. Certo? Ou errado? Certo. Então Josué 2, do 9 ao 11, me ensina algo, que ela escolheu a Deus antes do milagre. Quando ela declara, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Ela ainda não tinha visto Jericó cair. Mesmo assim ela acreditou. Isso é lealdade. Lealdade é confiar antes de ver. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Versículo 12 diz: agora, portanto, jure-me pelo Senhor, que assim como o tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Ela intercedeu em favor da família dela. Amém, igreja? Temos intercedido em favor da nossa família? Temos apresentado ao Senhor a nossa parentela, a nossa futura geração? Deem-me alguma garantia que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e de minha mãe, e também dos meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia em sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos a nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der essa terra. Ali aqueles dois homens fazem uma aliança com Raabe e dão um direcionamento. Aqueles homens de Deus, enviados ali, dão uma direção. E a direção era certa. Ou a gente segue, ou a gente não segue. Ali ela tinha a opção de obedecer ou não obedecer. Hoje nós temos o livre-arbítrio, como alguns dizem, a livre escolha. E dentro do direcionamento no qual o Senhor nos dá através da palavra dele. Muitas vezes nós escolhemos. Muitas vezes nós escolhemos. A nossa semana, nós temos a nossa rotina, sabemos o que devemos e não devemos fazer. E a gente barganha algumas vezes, a gente se auto-sabota. Trazer algo bem simples para que a gente possa trazer para o hoje, acerca da lealdade. Primeiramente com o Senhor, com nós mesmos, para quem é casado com o nosso cônjuge, com a nossa casa, tem o nosso trabalho, tem a nossa congregação. Uma coisa bem simples. Vamos começar com algo bem simples, amém? Nós somos leais para com os nossos sentimentos? Nós somos leais quando nos sentimos ofendidos para falar para com o outro ou com a outra? Nós somos leais quando o despertador toca, a gente sabe que a gente tem que levantar? Não, vou dar só mais 5 minutinhos. A gente se auto-sabota o dia inteiro. A gente sabe o que precisa fazer. A gente tem a consciência, mas a gente prefere: não, depois eu faço. Eu sei que eu tenho que beber água, eu sei que eu tenho que me alimentar direito, eu sei que eu tenho que dormir direito, mas a gente vai deixando para depois. E existe algo que a gente aprendeu, uma mulher de Deus, que ela nos ensinou o quê? A gente sempre deixa o importante virar urgente. E quando vira urgente, talvez não tenha mais tempo. Isso vale para tudo, igreja. Vale para a nossa vida, vale no trabalho, vale aqui na igreja, vale para tudo. E sabe o que vai ser urgente? Naquele grande dia. Quando o nosso Jesus olhar para mim e para você e falar: entre, filho, ou aparta-te de mim que eu não te conheço. Nós temos tempo, nós temos o hoje, o amanhã ainda não nasceu para nós. E o que temos feito com a palavra do Senhor? Temos obedecido? Temos buscado a verdade? Somos leais com aquilo que a gente sente e pensa? A palavra de Deus nos ensina, o nosso apóstolo também nos ensinou a temperar as palavras, a falar com amor, mas nos posicionarmos como homem e mulheres de Deus. Amém. Enquanto a gente não entender quem somos, quem representamos, que somos embaixadores de Cristo nessa terra, nada vai mudar. Vamos permanecer
levantando, caindo. Ah, bispa, mas cair é do homem, o levantar é de Deus. Existe jargão, né? Mas quantas vezes a gente vai cair no mesmo erro? Quantas vezes vamos compartilhar com o outro ou com o próprio Jesus? Quantas vezes dizemos, vamos ler a palavra o ano inteiro, né? Quantas vezes fazemos alianças, votos tolos com o Senhor e não cumprimos? Raabe teve um direcionamento daqueles dois homens e ela cumpriu à risca. Amém? Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Então ela instrui aqueles 2 homens como deveria escapar. Instrui e ajuda, né? Porque é o que está escrito. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Se ela fizesse o que, igreja? Seguisse as instruções. Seguir. E seguir as instruções é o que? Obedecer. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. Amém? Por que o cordão vermelho? Vocês já se perguntaram? Vocês já se perguntaram? Porque eles podiam ter falado assim, ó, pinta a porta de verde, coloca um jarro de flor em cima do telhado. Por que cordão vermelho? Sem curiosidade, né? Mas, cara, eu louvo a Deus pela vida do meu apóstolo. Ele fala assim, toda palavra tem o seu significado. Glória a Deus. E aí eu fiquei, cara, minha esposa falou, amor, cordão vermelho, e nós fomos pesquisar. O cordão vermelho, em hebraico, Glória a Deus. diz assim, ó, Tikvat Hassani. Lá no original está escrito Tikvat Hassani. O que significa Tikvat Hassani? Significa cor vermelha, igual sangue. Glória a Deus. Igual fizeram Como é que é? igual fizeram no Egito. Páscoa. Antes da Páscoa, não foi? Só soco. O que mais? O que mais? Ela foi separada pelo cordão vermelho, que representava, né, a cor vermelha e o sangue. E nós? Glória a Deus. E Aleluia. nós somos separados e fomos aceitos através do quê? Do sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz. Glória a Deus. O sangue de Jesus derramado na cruz. Aleluia. Imagina, nesta época, neste exato momento, Jesus se faz presente para aquela mulher. Glória a Deus. É a mesma aliança. Aleluia. É a mesma aliança. O sangue derramado na cruz foi derramado por mim, por você. Glória a Jesus. E algumas pessoas falam, né, meu apóstolo? O Antigo Testamento não serve para nada. Porque tudo se fez em Jesus Cristo. Mas esquece que o Antigo Testamento todo aponta para Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso é uma origem. Tudo tem origem. Glória a Deus. Tudo tem um porquê. Amém? Amém. Alguém sabia o significado do cordão vermelho aqui? Glória a Deus. Meu bispo não, meu bispo, você não vale, bispo. Não, bispo, você não vale, você é fora da caixinha, irmão. Viu? Amém? Vamos seguir? Versículo 20, igreja. Meu ponto falhou aqui, então. E se você falar a outro sobre a nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. 21. Eu aceito suas condições. Respondeu ela. Despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela.
Os espiões subiram até a região montanhosa e ficaram ali por 3 dias. Seus perseguidores o procuraram por todo o caminho, mas não o encontraram e voltaram. Então os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra. Eles estavam convictos. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, e disseram a eles: todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Josué, nós falamos um pouquinho antes, Josué era assistente de... Moisés. E qual foi a missão que Moisés deu para Josué? Espionar a terra. Josué foi um dos 12 espias, não foi? Foi. Todos sabem por que 12? Um representava Todos cada sabem por tribo. que 12? Como é que é, Tiagão? Cada um, os 12 representavam as 12 tribos. Cada um daqueles homens eram os líderes de cada tribo daqui. Sabe? Bem? E aí, eu não sei se você sabe, né? Mas dos 12, 10 voltaram e desanimaram o povo. Somente 2 ficaram com o olho no que Deus havia prometido, no que Deus havia falado. Os 2 foram Josué e Caleb. Josué e Caleb. E aí Josué, depois que Moisés morre, Josué assume a liderança. E qual a estratégia que Josué usa para espionar Jericó? A mesma dos espiões. Vai caladinho. E aí o que tem a ver, pastor? Pelo amor de Deus, que está viajando. Não. Eu só quero trazer para vocês que Deus trouxe e sempre traz ao nosso coração que as nossas experiências passadas, elas têm que ser usadas para glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. As nossas experiências passadas têm que ser usadas para que o nome de Cristo seja exaltado através da nossa vida. Aleluia. A gente, tudo que nós passamos, o Senhor permitiu que a gente passasse. Ou nós achamos, você acha que Jesus já não tinha o domínio da nossa vida, mesmo quando nós não tínhamos reconhecido Ele ainda? Tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos, tudo que nós vivemos, certo? Nos trouxe até aqui. Glória a Deus. Na sexta-feira nós falamos disso, né, meu apóstolo? Por quê? Porque eu passei por outras situações, por outras congregações. Vi coisas boas e vi coisas não tão boas, certo? Mas, certo? Quando eu estava lá, eu dava glória a Deus e vivia aquilo como uma verdade. Hoje, com o ensinamento, com a palavra, com o conhecimento que nós temos hoje, a gente vê que algumas coisas não eram tão boas de se fazer. Mas isso me traz a reflexão assim: Jesus me permitiu conhecer o que é bom a ser feito e o que não é bom a ser feito. Por que a gente sempre maldiz a nossa experiência antes de Jesus? Por que a gente fala assim: eu tenho muita vergonha de ter tido uma outra religião? Por quê? Por quê? Não estou falando para a gente dar importância igual nós damos para Jesus. Não estou falando nada disso, gente. Mas nós precisamos entender que tudo que nós passamos, todos os desertos, todas as dificuldades, tudo aquilo que nós passamos, é que hoje a gente possa glorificar o nome de Jesus através das nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. A gente quer convidar os irmãos, por favor, só para passar um pouquinho para frente lá, para a gente entender como é que finaliza essa história. Em Josué 6, a partir do 22, por favor. A palavra de Deus diz: Josué disse aos 2 espiões: cumpram a sua promessa. Só um minutinho só. Aqui, né, Deus já tinha dado a estratégia para Josué, certo? Que todos sabem, né, a estratégia. Dá 7. Hã? Dá a volta. 7 dias, é isso, meu apóstolo? Os 6 primeiros dias, uma volta em silêncio, em volta de Jericó.
Certo? No último dia, 7 voltas. Na 7ª volta, eles iriam Tocar o entrar, né? Não é isso, meu apóstolo? E o que aconteceu com as muralhas? Caíram. Ao som da trombeta. Aí, eles já tinham passado por isso aqui. Já tinham conquistado Jericó. Tá? E Josué se lembra da promessa que os espias fizeram. Ok? Porque não foi Josué que fez, não. Foram os espias. Josué recebeu já a aliança feita. Ó, vai acontecer isso, nós não vamos, certo? E aí Josué manda chamar. Glória a Deus. Josué disse aos 2 espiões: cumpram a sua promessa. Temos cumprido as nossas promessas? Igreja Palavra Viva, temos cumprido as nossas promessas? Nem todas. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Vão à casa de quem? Da prostituta. Aleluia, Jesus. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ele. Levaram a família toda, para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Igreja do Senhor, nós já falamos sobre a intercessão de Raabe em favor da família dela, então para não ser redundante, Glória a Deus. aquela casa, com aquele tecido escarlate vermelho, traz para hoje Aleluia. a nossa casa. Aleluia. Vou falar da casa física hoje, nesse momento. Tem representado a glória de Deus? As pessoas chegam na sua casa, na minha casa, e sentem algo diferente. Já foi naquela casa que você não quer sair de lá? Você fala, ai, que tá tão bom. Como é bom ficar aqui. Ou na nossa casa tem desavença, gritaria, perturbação, as coisas fora do lugar, briga, contenda, fofoca. Quem tem sentado à nossa mesa, o que temos compartilhado na nossa mesa, quem temos recebido dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então é para reflexão. A outra casa hoje somos nós. Somos templo do Espírito Santo de Deus. E como está a nossa casa, igreja? Como está o nosso coração? O que tem nos movido é a fé, é o propósito, é o comprometimento, é a lealdade, a deslealdade, é o apontamento, é o acolhimento. O que tem nos movido? Se somos casa de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em nossa vida, temos declarado, temos perdoado, temos decidido acerca do perdão. Como está o seu coração nessa manhã? Como está o meu coração nessa manhã? O que tem guardado dentro do nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha, limpe e renove e faça tudo novo a partir de hoje. Então temos a decisão hoje, igreja do Senhor, de escolher por Cristo. Escolher que Ele entre, esquadrinhe e limpe o que precisa ser limpo, como casa do Senhor. Que a partir de hoje a gente possa declarar: sou casa de Deus, sou morada do Espírito Santo. Quando for tomar alguma decisão, o Espírito Santo de Deus faria isso, Jesus faria isso, falaria isso. Então é acerca disso. Glória a Deus. E eu não sei se os irmãos também prestaram um pouquinho mais de atenção. E vamos trazer na homilética, né? Para a nossa vida. Não é isso, meu apóstolo? Trazer para a nossa vida? Certo. Raabe teve a atitude de falar com os espias, de pedir livramento para ela e para a família dela toda. A família dela e ela foram poupados? Sim. Foram? Foram livres? Foram? Quais são as atitudes que nós estamos tendo? Nós temos a consciência de que as nossas atitudes hoje podem levar salvação para a nossa família toda? A nossa lealdade a Jesus Cristo ou a nossa deslealdade a Jesus Cristo pode refletir
em toda a nossa família? Quando os nossos familiares, quando os nossos pais, quando os nossos irmãos, quando os nossos tios, nossos parentes olham para nós, o que eles têm visto? O que eles têm visto? Raabe, eu fiquei até pensando, falando com a minha esposa, eu falei assim, cara, você imagina assim, ó, o tempo inteiro o povo de Israel sabia que aquela mulher era uma prostituta. Mas ela não se preocupou com a opinião de ninguém. Ela queria a salvação dela e da família. Ela não se preocupou com a opinião. Imagina, essa mulher andando no meio do povo. Acha que era difícil alguém apontar ela? E ela não se preocupou com isso. Ela só seguiu a direção. Esta mulher, que era prostituta, essa mulher que vivia uma vida totalmente fora do padrão nosso, cristão. Esta mulher, com a decisão dela, com a fé dela, com o andar dela, ela mudou a história da vida dela. Ela mudou a história da família dela. Só para que vocês saibam, e assim, eu sei que várias pessoas aqui já sabem disso. Raabe, com essa atitude de conversar com os espias e de obedecer, certo, o que eles falaram, a Raabe se tornou só assim, ela era mãe de Boaz, depois Glória a Deus. avó de Obed, bisavó de Davi, Aleluia. Glória a Deus. e tataravó de Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia. Aleluia! Uma prostituta se tornou tataravó de Jesus Cristo. Jesus muda cenários, vidas. Aleluia. Glória a Deus. Jesus muda. Aleluia. Não interessa como nós começamos a nossa caminhada. Não interessa de onde nós viemos. Interessa se vamos persistir e buscar o alvo. Aleluia. Glória a Deus. É sobre isso. É sobre isso. O meu passado não interessa. Jesus não me condena pelo meu passado. Amém, Jesus. Aleluia. Não há condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. E nós precisamos parar de deixar o nosso passado impedir a nossa caminhada com Jesus Cristo. Ou nós cremos e somos leais e seguimos, ou melhor a gente parar por aqui. É melhor parar de vir à igreja. É melhor parar de falar para os outros que nós somos cristãos. É melhor parar. Porque a gente está trazendo brasa para a nossa cabeça. Está trazendo condenação para nós mesmos. Se a gente fala de uma coisa que a gente não vive. Se eu falo que sou leal a Jesus Cristo, mas eu vejo meu irmão passando dificuldade e não estendo a minha mão, certo? Eu sou um fariseu. Eu sou um mentiroso. Eu sou um hipócrita. Se eu falo com Jesus que eu vou servir a Ele, certo? Com excelência, mas no primeiro dia após a minha decisão, ao meu voto de tolo, eu não cumpro, o que é que nós estamos fazendo de bom? O que é que nós estamos fazendo de bom? Amém? Amém. Para finalizar, a igreja, quem puder abrir, Hebreus 11:31, a gente tem 2 minutinhos. Amém? Amém. Já estamos terminando. Hebreus 11:31 diz: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, mas ela acolheu em paz os espiões. Raabe, a prostituta leal. Jesus não olhou. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Jesus não olhou para as minhas iniquidades, para as iniquidades do meu marido. Ele nos escolheu Glória a para Deus. trazer a palavra nessa manhã.
Glória a Deus. Para mostrar que essa improvável, essa mulher, nos ensina tanto sobre fidelidade, sobre honra, sobre lealdade. E ela está na genealogia de Jesus. Glória a Deus. E dentro desse cenário, a gente separou 3 níveis de pessoas. Os curiosos. Eles apenas observam Deus agir, nunca se comprometem. Vivem de experiência e de milagre de outros. Os convenientes são fiéis enquanto tudo vai bem. Quando chegam as dificuldades, eles abandonam. E os leais. Eles permanecem, mesmo sem entender, mesmo correndo riscos, mesmo esperando. E foi isso que Raabe fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Você que nos assiste nessa manhã, que essa palavra possa ter falado com você. Tenha uma semana abençoada. Medita mais uma vez essa palavra. Busca, aprenda com essa mulher. Amém? Deus abençoe.